Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Alguém sabe dizer se vai ter divisão para as crianças hoje? Não estou vendo a Tainara aqui. Não? Amém. Crianças aqui presentes podem sair com a tia Larissa. Em praticamente todos os nossos cultos, nós procuramos ter uma aula especial para as crianças, na qual elas fazem algo além de brincar. Elas ouvem a palavra de Deus, meditam na palavra de Deus, como nós, aqui na igreja, no templo, também o fazemos. Então, que Deus abençoe esse momento com as nossas crianças. Glória a Deus. Quero começar citando uma frase da qual eu sei que alguns irmãos discordam, outros concordam com essa frase. A frase é muito conhecida, muito dita, e ela fala assim: o melhor de Deus ainda está por vir. E alguns irmãos discordam dessa frase porque o melhor de Deus, ele não está por vir. O melhor de Deus é Jesus. E ele já veio há 2000 anos atrás. Porém, eu concordo com essa frase e eu vou explicar por quê. O motivo por que eu concordo com ela é porque, de fato, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Só que ele prometeu que vai voltar. Então, o melhor de Deus já veio e o melhor de Deus ainda vem. Jesus já veio, mas Jesus ainda vem. E eu creio que ele vai vir em uma situação ainda melhor do que aquela na qual ele veio a primeira vez. Por quê? Porque da primeira vez Jesus veio sofrer. Da segunda vez, ele vai vir reinar. E não apenas ele vai vir reinar, mas ele vai vir recompensar aqueles que sofreram por ele. Por isso eu acredito que o melhor de Deus já veio, mas eu também creio que o melhor de Deus ainda virá, ainda está por vir. Porque, irmãos, o plano de Deus, ele é progressivo. O plano de Deus é gradual. Deus sempre age de uma forma melhor do que ele já agiu. É por isso que o crente, ele não precisa ser saudosista. O que é isso? É aquele crente apaixonado pelo passado. É aquele crente que diz: a época boa era a minha época de criança. A época boa era a época antiga. Não, a época antiga foi boa. Mas eu creio que a outra época vai ser melhor ainda do que a antiga. Porque Deus sempre está fazendo algo novo na minha vida e na sua vida, sim ou não? Deus sempre está preparando algo. Deus está nos preparando para morar eternamente com Ele no céu. Algo que nunca aconteceu nas nossas vidas. Então, por mais que o crente ele agradeça pelo que Deus já fez, ele tem expectativa de Deus fazer algo ainda mais maravilhoso daqui para frente. Sim ou não? Ou será que Deus vai piorar a forma de agir com cada um de nós? Não, ele vai agir cada vez melhor. Então é por isso que eu concordo com essa frase, nesse sentido, de que Deus está preparando coisas ainda melhores para mim e para você. Eu discordaria dessa frase, porém, se ela dissesse assim: o tudo de Deus ainda está por vir. O tudo de Deus. Deus está reservando tudo de bom para o futuro. Aí eu discordaria totalmente. Porque ainda que eu acredite que Deus reserva coisas maravilhosas para nós no futuro, eu também acredito que Ele já está operando coisas extraordinárias no presente. Eu creio, irmãos,
que nós já podemos viver uma vida extraordinária aos olhos de Deus, sabe quando? É no presente, é agora, é nesse exato momento. Mas aí talvez alguém diga, pastor, mas como é que nós vamos viver uma vida extraordinária no presente, habitando em um corpo que nem esse? Um corpo cheio de fraquezas, um corpo cheio de limitações, um corpo cheio de falhas. Quando a gente estiver na glória, aí não, aí vai ser diferente, aí vai ser maravilhoso. Esse é o problema do crente. É que ele sempre está esperando algo para ser feliz. Quando eu creio que nós já temos condições de começarmos a viver uma vida extraordinária, sabe quando? É hoje, é agora. Vai ser melhor? Vai, mas já começou. A obra de Deus já começou na minha vida e na sua vida. Então nós podemos, porque quem disse que um corpo falho, limitado que nem o nosso corpo humano, ele limita, ele impede o agir de Deus na nossa vida. Porque se fosse para impedir, ele teria impedido o nosso Senhor Jesus de fazer coisas extraordinárias para o Pai. Impediu? Jesus se encarnou, não foi? Jesus assumiu um corpo humano, sim ou não? A palavra de Deus nos ensina que sim. E esse assumir um corpo humano de Jesus o impediu de viver uma vida extraordinária aos olhos de Deus? Não. Se não impediu a Jesus, ele vai nos dar forças para também não nos impedir. E é isso que nós podemos ver em todo o Novo Testamento. É que mesmo se encarnando, Jesus viveu uma vida de milagres aos olhos do Pai. Inclusive, nós vemos isso no versículo no qual nós vamos ler e meditar nessa noite. Por favor, abra a palavra de Deus comigo, mais uma vez, no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 14. Evangelho segundo escreveu João, bem no começo do Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento. Vamos ler capítulo 1, verso de número 14. O que eu quero, a verdade que eu quero que fique gravada nos nossos corações, é que assim como Jesus Cristo viveu uma vida plena, uma vida diferenciada, mesmo estando em carne, eu e você também podemos, no poder de Jesus Cristo em nós. O meu desafio é que você não espere por mais nada para viver a vida que você quer. Você já tem aquilo que Deus quer que você tenha para viver a vida que Ele quer que você viva. Amém? João capítulo 1, verso de número 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nota como? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta porção da Tua palavra, a qual nós acabamos de ler, Senhor, a qual agora nós queremos mastigar, para que possamos, Senhor, nos alimentar por meio dela, e sermos transformados, através da Tua verdade, nos nossos corações, Pai. Muito obrigado por ser um Deus tão maravilhoso, um Deus que a cada dia nos surpreende com o Teu plano, com o Teu propósito para todos nós. Senhor, não há porquê nós nos cansarmos de sermos cristãos, porque a cada dia o Senhor nos surpreende com algo novo e algo ainda mais maravilhoso do que aquilo que o Senhor já nos mostrou. Muito obrigado. Continua falando aos nossos corações, também aos corações das crianças, que o Senhor use os Teus servos, as Tuas servas que lá estão, para também falar ao coração delas.
também aqueles que nos acompanham nos lares, que não puderam estar aqui, onde quer que estejam, também sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que é onipresente, que está onde nós não podemos estar, que sabe o que nós não sabemos e que pode o que nós não podemos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por meio de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, essa obra-prima da humanidade, que é João 1,14, ele nos mostra que Jesus veio habitar entre nós. Jesus armou a sua tenda aqui na terra. Olha que linguagem bonita a linguagem de João 1,14. A pergunta, porém, é como Jesus fez isso? Ou com quais características Jesus veio habitar entre nós? Jesus veio morar entre nós. Aqui em João 1,14 eu encontro pelo menos 3 características do habitar de Jesus entre nós. E a primeira delas, nós já vimos em algum culto anterior, que Jesus veio habitar entre nós em carne. Não na carne, mas em carne. Ou seja, não apenas na aparência, mas de fato e de verdade, em carne e osso, ele se encarnou, ele assumiu a minha natureza e a tua natureza. Porém, restam ainda 2 características através das quais Jesus veio habitar entre nós, e eu quero rapidamente meditar com vocês nelas. Segunda característica com a qual Jesus veio habitar entre nós é a seguinte: Cristo, o Verbo, veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Eu creio que se Jesus não voltar logo, e um dia nós morrermos, é bem possível que alguém pense em nós e chegue à seguinte conclusão: que eu e você vivemos uma vida cheia. Vivemos uma vida cheia. Mas a pergunta é, na mente desse alguém que nos conheceu, que vivenciou, que viveu conosco, eu e você teremos vivido uma vida cheia de quê? Porque hoje em dia, assim como sempre aconteceu, pessoas têm tomado a decisão de viverem vidas cheias de coisas que não prestam. As pessoas têm tomado a decisão de viverem vidas cheias de atitudes ruins. Por exemplo, há pessoas hoje, nesse exato momento, decidindo viver vidas cheias de reclamação. Há pessoas decidindo viver uma vida cheia de malícia, uma vida cheia de maldade, uma vida cheia de falsidade, uma vida cheia de violência, uma vida cheia de algo que Deus não quer para essa pessoa. Então, no final, alguém vai olhar para mim e para você e vai pensar: ela viveu uma vida cheia de algo. A pergunta é: que algo é esse? Uma vida cheia de amor? Uma vida cheia de compaixão? Uma vida cheia de desejo de agradar a Deus? A nossa vida terá sido uma vida cheia de quê? O Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve pela terra, enquanto habitou entre nós, Ele decidiu viver uma vida cheia de coisas boas. E João vai citar 2 delas. Primeiro, ele diz que Jesus veio habitar entre nós cheio de graça. Cheio. Não com uma quantidade boa, mas pleno. A palavra cheio é que atinge todo o recipiente.
A vida de Jesus foi uma vida repleta de graça. E o que é graça? O pessoal diz que o cearense é cheio de graça. Quando a gente ouve a palavra graça, muitas vezes a gente lembra logo de riso, de risada. E tem a ver, graça tem a ver com risada. Mas o significado básico dessa palavra é favor. Você lembra o que é pedir um favor a alguém? É diferente de você mandar algo. Manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, favor não, você pede. Por quê? Porque favor é o contrário de merecimento. Graça é aquilo que não se merece. Graça é aquilo que se recebe sem merecer. Mas sabe qual é o nosso problema? O meu problema e o seu problema é que nós queremos tratar os outros na base do merecimento dos outros. Ah, se merecer eu trato bem. Se não merecer, é na base do merecimento. E merecimento é diferente de favor. Favor é aquilo que não se merece. Graça é aquilo que não se merece. E hoje mesmo eu experimentei isso em mim. Alguém me deu a sugestão de uma pessoa que trabalha com divulgação. E aí me deu o contato dessa pessoa. E eu entrei em contato com ela para o Dia das Crianças, para fazer a divulgação do Dia das Crianças. E eu mandei uma mensagem cheia de boa intenção. E a resposta que eu recebi foi: sim, eu trabalho com divulgação, mas não estou com muito tempo. Aí eu, ok. Me deu uma tristeza. Porque eu já conhecia alguém, mas alguém disse: não fala com essa pessoa. Eu, amém, vou falar com ela. Eu trabalho sim, mas eu estou sem tempo agora. Amém. Aí eu vou estudar. E quando eu estou estudando, a pessoa liga para mim. Aí o que eu penso? Não tinha tempo para mim agora há pouco. Por que eu vou ter tempo para essa pessoa agora? É ou não é? Não me tratou bem agora há pouco e agora quer ligar para mim, quer retornar a ligação para me dizer alguma coisa. Só que eu estava estudando sobre Jesus. Eu estava estudando sobre graça. Aí o Espírito Santo logo disse: atenda, seja gracioso. Aí eu atendi. E eu descobri que é uma pessoa que eu conheço. E uma pessoa que disse: pastor, eu estou muito ocupado, mas pode dizer o horário que eu vou fazer a divulgação. Irmãos, eu poderia ter agido pelo merecimento, porque é assim que a gente quer agir. Mas eu decidi agir pela graça. Agir pelo favor, não pelo que a pessoa merece, mas por aquilo que Deus está tocando aos nossos corações. Então, deixa eu fazer duas perguntas. Primeira pergunta é: como você tem tratado as pessoas ao teu redor? Mediante o merecimento dessas pessoas ou mediante a graça? Segunda pergunta: como é que Deus tem te tratado? Eita, essa dói. Como é que Deus tem nos tratado, igreja? É mediante o nosso merecimento ou é mediante a graça dele nas nossas vidas? Quando meu pai ainda estava vivo, ele de vez em quando me presenteava com um livro, porque ele sabia que eu gosto de ler. E eu não esqueço um dos livros que o meu pai me deu. Foi um livro sobre a graça de Deus. E ele é dessa grossura assim, ó. Um livro cheio de referências bíblicas sobre a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor é capaz de encher um livro inteiro.
Na verdade, a graça de Deus é capaz de encher uma livraria inteira, porque tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é baseado na graça dele por nós. Inclusive, olha o verso de número 16. A gente não vai chegar nele hoje. Mas em João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que é isso, irmãos? É graça em cima de graça. Deus nos agracia e Ele não para na graça que Ele nos deu, aí Ele acrescenta outra, aí a gente está agradecendo pela outra, aí Ele já vem com outra, e é graça, graça, graça sobre graça. É assim que Deus nos trata. Nós não merecemos nem estar aqui essa noite. Nós não merecíamos nem estar respirando o ar dele, porque não é meu, não é teu, esse ar é dele, mas ele nos dá o ar, ele nos dá a água, ele nos dá o alimento, ele nos dá a proteção, ele nos dá o transporte, ele nos dá a salvação. Porque a salvação, a gente vai entrar no céu como? Chutando o portão do céu, dizendo, abre aí porque eu mereço entrar. É não. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é que Deus não se importa com as nossas obras. Tanto é que o verso 10 vai dizer que Ele nos salvou para as boas obras. Ele me encontra perdido, sujo, sem nenhum valor. Ele nos banha, Ele nos veste, Ele nos alimenta. E agora Ele diz, eu estou fazendo tudo isso com você, para agora você ir e viver uma vida diferente daquela que você vivia. Não é pelas obras, é para as obras. Isso é graça. O que foi que Deus fez primeiro com o povo de Israel? Ele deu uma lei para Israel ou ele libertou Israel do Egito? Primeiro ele tira Israel do Egito e depois dá uma lei para Israel. Primeiro Deus salva, depois ele transforma. Isso é graça. Porque ele poderia dizer, eu vou te salvar se você viver de acordo com a minha vontade. Aí depois eu te salvo. Ele diz, não, eu vou te salvar. E agora você vai viver de acordo com a minha vontade. Isso é graça de Deus. Então João diz que nós temos recebido de graça sobre graça. E foi assim que Jesus viveu. Quando você lê os evangelhos, Jesus, as pegadas de Jesus estão cheias de graça. Para onde é que Jesus ia? Jesus ia para o templo, mas ele ficava só no templo? Não, ele ia em todos os lugares. Ele tocava em todas as pessoas. Ele amava todos os seres humanos. Isso é graça de Jesus. Por isso que João diz que ele habitou entre nós, cheio de graça, para mostrar o favor, para mostrar o amor do nosso Deus. Sabendo disso, como é que Ele quer que nós tratemos uns aos outros? Como é que nós devemos tratar aqueles que estão mais próximos de nós? Parece que às vezes é mais difícil com quem está mais perto, né? Que a gente vê todos os erros, todos os não merecimentos da pessoa. E a gente quer agir na base da justiça. Ah, se Deus nos tratasse assim. Mas não, Ele nos trata de forma graciosa. E se Ele agiu assim conosco, nós vamos agir assim também com aqueles que estão ao nosso redor. Amém, igreja? É assim que Deus quer de cada um de nós.
Depois, João diz que ele veio habitar entre nós cheio de verdade. Olha como a Bíblia se complementa. Deus não apenas é gracioso, mas ele também age baseado na verdade, na justiça também. Verdade aqui significa realidade, contrário do que é falso, daquilo que não existe. Deus é verdadeiro e ele age com base na verdade. Por falar em falso, qual era uma das características mais marcantes de alguns religiosos da época de Jesus? A hipocrisia. Muitos, não todos, mas muitos julgavam pela aparência. E por que eles julgavam pela aparência? Porque eles viviam de aparência. E quantas vezes Jesus os criticou, seus hipócritas, seus falsos. Vocês me louvam só de lábios, mas o coração de vocês, eu sei, está longe de mim. Em vão vocês me adoram, com preceitos de homens, com doutrinas de homens. Deus não quer aparência, Deus quer verdade, Deus quer realidade. Aí no meio de falsidade desse, Jesus vem usando que filtro? Filtro nenhum. Jesus postou a verdade sem filtro. Jesus postou a verdade sobre ele, sobre nós e sobre o Pai, em fato e em verdade. E esse é o exemplo para mim e para você. Não é que nós vamos ser rudes com as pessoas de propósito. Às vezes a sinceridade é confundida com ignorância. Nós vivemos em um mundo tão desacostumado à sinceridade, que quando alguém é sincero, assusta. Porque o normal é massagear o ego dos outros. Mas dá para ser sincero, sem ser rude. Porque Jesus era, e nós também podemos ser. Então, se nós tivermos que escolher, igreja, entre a aparência e a realidade, vamos escolher a realidade. Se nós tivermos que escolher entre a falsidade e a sinceridade, vamos escolher a sinceridade. Vamos viver uma vida cheia de verdade, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Difícil? É. Impossível? Não. Porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, irmãos, nós vimos aqui em João 1,14, como Jesus, o verbo, veio habitar entre nós. Em primeiro lugar, ele veio habitar em carne. Em segundo lugar, ele veio habitar cheio de graça e de verdade. Para concluir, Cristo veio habitar entre nós em glória. Porque o texto termina dizendo, eu não sei, talvez na sua versão está diferente da minha. Cheio de graça e verdade, vem antes de e vimos a sua glória, na minha versão. Mas parece que em outras versões, cheio de graça e de verdade vem no final. É? O importante é que está no versículo, né? Não é a sequência. Vem antes também, né? Na Ara vem antes, em outras vem depois. Então, por isso que eu falei antes de cheio de graça e de verdade, porque na minha está assim, em outras versões está no final. Vamos ver então agora o que diz o final, segundo essa versão. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você percebeu o contraste aqui? Em carne, mas ao mesmo tempo, em glória. Em natureza humana, mas ao mesmo tempo, mantendo a natureza divina. Ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Homem frágil que sentia fome, sede, sono, mas Deus, glorioso, Filho de Deus, em glória.
Aqui eu encontro duas informações muito importantes sobre a glória que Jesus demonstrou ao habitar entre nós. Primeiro, a glória de Jesus foi vista. João diz, e vimos a sua glória. A glória de Jesus foi vista. Vista como, pastor? Olha o capítulo 2. Abra comigo aí no capítulo 2, verso 11. A glória de Jesus era vista o tempo todo. E uma das maneiras como isso acontecia era através dos milagres que Jesus operava. João 2:11 diz, falando sobre o primeiro milagre, quando Jesus transforma a água em vinho. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Uma das formas como as pessoas viam a glória através de Jesus e vimos a sua glória era através dos milagres que ele operava. No Monte da Transfiguração, a glória de Jesus foi vista. Na morte de Jesus, a glória dele foi vista. E aqui, eu vejo uma aplicação muito importante sobre Cristo. Que aplicação é essa, pastor? A mensagem de Jesus, você precisa entender isso. Você que se propôs a seguir Jesus, você precisa entender isso até para você evangelizar outras pessoas. Porque hoje pessoas estão rejeitando Cristo, como sempre rejeitaram. A verdade é que a mensagem que Cristo trouxe não foi uma mensagem inventada. Foi uma mensagem testemunhada. A vida de Jesus não é um conto de fadas. Foi algo que as pessoas viram. Nós vimos a sua glória. Lá em 1 João, esse mesmo autor vai dizer o que os nossos olhos viram. Mas aí talvez alguém diga, pastor, mas os primeiros cristãos poderiam ter inventado isso aqui, não é não? Poderiam ter inventado que houve um Jesus, que teve uma vida extraordinária, que operou milagres. Aí eu te pergunto, alguém vai morrer por uma mentira? Será que eles iam inventar e depois estariam dispostos a morrer pelo que eles inventaram? Porque os primeiros cristãos morreram por causa disso aqui, pelo que eles viram em Jesus. Se eles estivessem inventando, na hora do aperto, eles diziam, não, eu estava brincando, eu inventei. Mas na hora do aperto, eles disseram, pode matar. Eu estou disposto a morrer pelo que eu vi e pelo que eu ouvi. Ah, pastor, mas ainda hoje tem religiosos se matando por causa das suas religiões. Tem ou não tem? Tem. Só que tem uma diferença. Os religiosos de outras religiões se matam para conseguirem algo. Os primeiros cristãos se mataram porque eles já tinham conseguido. Porque eles já tinham recebido a revelação sobre Jesus Cristo. Hoje tem gente se matando porque acredita que quando morrer vai ter 700 virgens esperando por ele. É o que os muçulmanos acreditam. Os cristãos morreram por causa do Nazareno, que havia se sacrificado por eles. Então, a aplicação que eu faço, creia no Evangelho. Por que nós temos que crer no Evangelho? Porque o Evangelho ele é provado. Existem provas da vida de Jesus. Existem provas dos milagres. Existem provas dos manuscritos, da palavra de Deus. Historiadores falam sobre isso aqui. E apóstolos morreram por isso aqui. Então continue crendo. Não vacile na sua fé. Cresça mais e mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porém, tem outra aplicação aqui para nós. Sabe qual é? Se a glória de Jesus foi vista, escute isso. A glória de Jesus em nós também precisa ser vista.
Em Mateus 5,16, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que ver em nós o poder de Deus, o agir de Deus, as boas obras que Deus nos capacita a fazer. Eles têm que ver. Eles têm que ver que agora nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas transformadas. Nós somos pessoas que o buscam verdadeiramente. Para quê? Para que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está me dizendo aqui é que se a glória dele não for vista em mim, o Pai dele não será glorificado através de mim. Deus não é glorificado através de crente, agente secreto. Crente que tem vergonha de ser crente. Crente que se esconde. Crente que não tem coragem de dizer: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não sei porquê, mas eu estou seguindo a Ele. Crente que tem coragem de andar com a Bíblia. Crente que está fazendo algo pelo próximo. É assim que o nome de Deus é glorificado. Agora, uma observação eu faço. Nós podemos ser transmissores de glória, mas nunca recebedores de glória. Precisamos ter muito cuidado com o que tem acontecido nos nossos dias. Instrumentos de Deus estão sendo glorificados. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando alguém trouxer glória para você, não segure. Envie para quem merece. Não fui eu. Foi a misericórdia de Deus na minha vida. Não sou eu, é o dom que Ele colocou em mim sem eu merecer. É tudo sobre Ele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. A Ele seja a glória eternamente. Não fique com a glória que não é sua. Devolva para Deus. Então, aqui diz que vimos a sua glória. Jesus merece a nossa confiança. E através dele em nós, as pessoas vão ver a glória dele e vão glorificar a ele, através de nós. Ei, Deus te deu dom. Não esconda o teu dom. Ah, mas eu tenho medo. Você tem mais medo do homem do que da consequência de enterrar um talento? Lembra da parábola dos talentos? Quando um enterrou o talento, aí ele explicou: não, porque eu tenho medo do Senhor. Aí você tem medo de mim? E escondeu na terra, sabendo que eu queria que você usasse. Deus me livre. Você pode ter medo de falar em público. Isso é normal. Mas que esse medo seja menor do que ele vai falar em público de mim, de você. Eita Deus! Foi assim que eu comecei a vencer o meu medo. Todo dia eu ainda tremo na base quando eu venho aqui, viu? Mas eu sei que é para ele, é por ele. E ai de mim, de me desviar do propósito dele na minha vida. A consequência vai ser grande. Seria, não vai ser, seria. Amém? Segunda característica da glória de Jesus aqui é que João diz como do unigênito do Pai. Quem sabe o que é unigênito? Único, muito bem. Único gerado, literalmente falando, mas aponta para alguém que é único da mesma espécie. Só tem ele. Olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Só tinha ele. Deus não deu o resto para mim e para você. Deus deu o melhor. Vamos dar o melhor para ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Hebreus diz que Isaac era unigênito de Abraão, Isaac não era o único filho de Abraão. Abraão tinha Ismael. Mas Isaac era o único da sua espécie. Ele era o único filho da promessa. Ele era o filho amado. Assim é Jesus. Jesus é o único para Deus Pai. Mas tem gente que discorda disso. Estava pesquisando, inclusive, está se falando muito em islamismo. Porque tem gente que diz que todas as religiões levam a Deus. Nenhuma religião leva a Deus. Mas o islamismo crê que Jesus é mais um. Inclusive um deles disse assim, para nós muçulmanos, Jesus, que a bênção e a paz de Deus estejam sobre ele, foi um dos grandes mensageiros enviados por Deus. Um dos grandes mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo, convocando para a adoração de um Deus único, sem parceiros, o Criador de tudo e de todos. Aí depois ele diz, em nossa concepção, Jesus, que a bênção e a paz estejam sobre ele, não possui nenhuma divindade, ou seja, não é considerado Deus, nem filho de Deus. Para o muçulmano, Jesus é um profeta, um mensageiro. Mas para nós cristãos, ele é ele é único, ele é inigualável, ele é superior, ele é majestoso, ele é Deus, ele é o Verbo encarnado que ao mesmo tempo demonstrou a sua glória, glória como do único do Pai. Eu procurei até achar uma pequena poesia que Spurgeon escreveu falando sobre Jesus. E eu creio que o que Spurgeon escreveu serve de letra para a música que nós podemos cantar a ele. Ele disse assim, o que a mão é para o alaúde. O que é alaúde? É um instrumento musical parecido com violão. O que a mão é para o violão, o que o sopro é para a flauta, o que a fragrância é para o olfato, o que a nascente é para o poço, o que a flor é para a abelha. Isso é Jesus Cristo para mim. O que a mãe é para o filho, o que o guia é na selva, o que o óleo é para a onda turbada, o que o resgate é para o escravo, o que a água é para o mar. Isso é Jesus Cristo para mim. Ou seja, para mim, Jesus é tudo. Assim, irmãos, nós vimos 3 características do habitar de Jesus entre nós. Ele habitou entre nós em carne, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e ele habitou entre nós em glória. Jesus viveu uma vida extraordinária e quer nos capacitar a viver também. Você está vivendo uma vida extraordinária aos olhos de Deus? Sabe por que às vezes nós não estamos? Porque nós estamos sempre esperando algo. O que a criança diz? Quando eu crescer. Aí quando a gente cresce, a gente quer o quê? A gente quer voltar a ser criança, né? Nós temos que viver a vida que Deus quer que a gente viva hoje.
Nós temos que viver a vida que Deus quer que a gente viva agora. Ei, agora, nesse exato momento, você não precisa esperar mais nada para ser aquilo que Deus quer que você seja. Então diga: Deus, me ajuda a viver uma vida extraordinária aos teus olhos, como o Senhor quer que eu viva. Eu estou em um corpo limitado, eu tenho as minhas limitações físicas, mas Jesus também tinha, e ele viveu uma vida cheia de graça, uma vida cheia de verdade, uma vida cheia de glória, e eu quero imitar o meu Jesus, eu quero manifestar a tua graça, Senhor. Eu quero manifestar a tua verdade aos outros. Eu quero, Senhor, manifestar a tua glória. Não é a minha, é a tua através de mim. Então me ajuda, Senhor, me ajuda. E quando nós fizermos isso, o agir dele vai aumentando cada vez mais. Vamos ser fiéis no pouco, que ele vai dar o muito. Não espera o muito chegar para fazer a diferença para Deus. Faz hoje, faz agora, que as oportunidades virão, as bênçãos virão. Vai ser graça sobre graça. Que Deus nos ajude. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este exemplo maravilhoso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá, de ter se encarnado por amor a nós. Porque se a encarnação de Jesus fosse apenas de aparência, a morte dele também seria apenas de aparência. Então, os nossos pecados não teriam sido pagos na cruz. Então, a nossa salvação seria também apenas de aparência. Mas ela não é, porque Jesus se encarnou de verdade. Jesus morreu de verdade. Jesus parou de respirar de verdade, para que nós morássemos no céu verdadeiramente. E agora, Pai, nós não queremos viver no passado, como também não queremos viver no futuro. Só existe uma vida para ser vivida. É agora, é no presente. E é do jeito que o Senhor quiser. Então nos ajuda, Pai, agora a aceitar o teu plano para nós. Há pessoas ao nosso redor precisando ouvir sobre Jesus da nossa boca. E o Senhor já nos capacitou para isso. Que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações e que a tua glória seja manifestada através das nossas vidas. Pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.